O CECADS, que é o Centro Colaborador do SUS para Avaliação de Tecnologias em Excelência em Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, específica a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, está produzindo uma série de vídeos que visa desmistificar e tornar mais acessível para a população informações sobre o diagnóstico e tratamento ofertado no SUS sobre doenças que são complexas e que causam grande sofrimento à sociedade brasileira. Nós vamos estar mostrando para os pacientes como são diagnosticadas essas doenças no SUS, o que são os protocolos clínicos e para que eles servem, quais são os medicamentos disponíveis e como os pacientes podem obtê-los dentro do Sistema Único de Saúde. O acesso ao paciente vai depender do tipo de tecnologia incorporada. Se tratar de um medicamento de alto custo, que vai ser disponibilizado pelo componente especializado da ciência farmacêutica, é elaborado um protocolo clínico, então ele precisa de toda a documentação com o seu médico, né? Ele vai fazer todo o diagnóstico, todos os encaminhamentos a depender do protocolo. Para tratar os pacientes portadores de atrofia muscular espinhal, foi elaborado um protocolo que vamos apresentar agora. Mas é uma doença muito difícil, sabe? É um diagnóstico, né, assim, o prognóstico é muito ruim, então tudo que se lê, né? Mas a gente tem muita fé em Deus e esperança que ela vai ter uma qualidade de vida. A atrofia muscular espinhal, a AME, é uma doença que afeta os neurônios motores, resultando na redução dos movimentos do corpo. Acontece por causa de um defeito genético num gene chamado SMN1, que produz uma proteína que vai então permitir que o neurônio motor, que está na medula, que ele se desenvolva e que ele tenha uma longa sobrevida. Vou precisar avaliar o desenvolvimento dessa criança, observar o início dos sintomas e a aquisição motora máxima que ela vai atingir. Então, se começa muito cedo e ela não atinge a capacidade de ter o sustento cefálico, tipo 1. Se começa depois de 6 meses, ela consegue sentar, mas não fica em pé para andar, tipo 2. E se começa depois que a criança adquiriu a capacidade de andar e começa a andar com dificuldade, eu vou classificar na forma tipo 3. O protocolo da AME foi elaborado para o tipo 1 da doença. Aquele bebê que não firma o pescoço, que tem um choro fraco, às vezes pode ter dificuldade para engolir, então, e dificuldade ventilatória. Letícia tem o tipo 1, considerado pelos médicos como o mais grave, e aparece em mais da metade dos casos, 58%. Aí ela não desenvolvia, nunca sustentou o próprio tronco. Aí do 4º para o 5º mês ela começou a ter perda. Aí além de ela não evoluir, ela não estava fazendo nem o que fazia antes. Movimentar um pouquinho de leve a perna, aí foi parando. Outro sintoma comum aos pacientes que têm AME tipo 1 é a insuficiência respiratória e a dificuldade de engolir antes de completar 2 anos de vida. Por isso, segundo orientações do protocolo, os pacientes precisam de ajuda específica para respirar e até para se alimentar. Em geral, dependem de aparelhos para fazer o que o sistema respiratório e os músculos não têm força. O que a gente, há muitos anos, desde 2004, tem preconizado como tratamento de escolha inicial para a ventilação da AME1 é a ventilação não invasiva, que é uma máscara, né? A interface é o que vai levar o ar do aparelho mecânico até no pulmãozinho da criança. Doentes com AME devem ser atendidos por uma equipe treinada, especializadas em pediatria, neurologia, nutrição e fisioterapia. A fisioterapia tem um objetivo de orientar os pais em relação ao posicionamento em casa, alongamento, prevenção de contraturas, encurtamentos. Tudo isso com o objetivo de melhorar a função motora do paciente e consequentemente, a qualidade de vida desses pacientes. Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece um medicamento para o tratamento da AME. Esse medicamento custa aproximadamente R$ 145 mil cada frasco. O tratamento consiste na administração de 6 frascos no primeiro ano e, a partir do segundo ano de utilização, passam a ser 3 frascos. O
paciente deve tomar o medicamento por toda a vida. Apenas profissionais em saúde treinados podem aplicar o medicamento nos pacientes. Esse medicamento, conhecido como nusinercena, é um medicamento de altíssimo custo e que, segundo dados científicos apresentados pela própria empresa, ainda trazem ganhos modestos para os pacientes. Novas tecnologias estão surgindo para o tratamento de todas as doenças raras, principalmente nesse caso, a atrofia muscular espinhal. E elas visam corrigir geneticamente, dentro das células dos pacientes, a produção dessa proteína que falta no neurônio motor para que as pessoas possam ter uma vida plena e saudável. Desde que começou a tomar as primeiras doses do medicamento, a família de Letícia passou a perceber algumas melhoras no quadro de saúde dela. A gente vê uma evolução positiva. Ela já sustenta o próprio tronco assim um pouco, já senta com apoio, já segura a cabeça durante bastante tempo, já consegue erguer o braço em vertical sem apoio, que antes não fazia. O medicamento para a AME não cura, mas o paciente apresenta uma melhora na sua qualidade de vida. Essa melhora varia de paciente para paciente e ele continua necessitando de outros cuidados médicos de suporte. É um medicamento e eu vou esquecer todo o resto. Não vou fazer fisioterapia respiratória mais, que teve um paciente nosso que chegou aqui nessa situação. Não preciso, não vou fazer. Usava ventilação não invasiva, a máscara estragou, mas não estou preocupada com a máscara porque eu vou tomar um medicamento. Eu tinha que fazer um exercício respiratório com ambu, mas não estou preocupada em fazer ele não, porque eu vou tomar um medicamento. Mas aí você precisa estar respirando para tomar um medicamento. Para se ter acesso aos medicamentos, o responsável pelo paciente deve procurar o posto de saúde mais perto de sua casa. Deve abrir um processo na Secretaria Estadual de Saúde. É preciso, para isso, levar cópia de identidade e exames médicos de diagnóstico da doença. O médico também precisa passar ao paciente ou responsável o LME, Laudo para Solicitação e Autorização de Medicamentos, a receita médica, relatórios e outros formulários exigidos pelo protocolo. Todo esse processo é analisado pela Secretaria de Estado de Saúde. Se tudo estiver de acordo, o paciente tem direito ao medicamento. É muito importante a gente ter em mente que a medicação ela é boa, ela funciona, mas ela tem que vir aliada aos cuidados multidisciplinares. Ou seja, o remédio não é milagre. Não é milagre. Ele vai ajudar e a gente vai potencializar a resposta dele se a gente estiver fazendo o acompanhamento multidisciplinar.